E você que está nos acompanhando nesse momento, você está no nível de conforto, porque é o local onde você vive, ainda não teve nenhum tipo de problema de água, você tem tido a consciência de economizar água onde você está, sabendo que a economia que você faz no lugar que você estiver, ela tem reflexo no país como um todo? E os nossos bancos de água, como é que estão? Mas você queria complementar do último bloco, então, antes dos bancos de água... Porque tem a ver, inclusive, com isso. Porque é uma coisa que eu tenho ouvido muito falar, que o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento, é sempre um empecilho. Na realidade, você me desculpe a sinceridade, mas isso é conversa fiada dos grandes interesses econômicos, né? Porque o meio ambiente, ele não pode atrapalhar. Pelo contrário, o meio ambiente preservado, ele só vai dar sustentabilidade e garantir o desenvolvimento. Agora, o que acontece? Existem interesses econômicos, né, que não são saudáveis, interesses de lucro imediato, de riqueza imediata, e certamente desses interesses a população está em segundo plano e o meio ambiente está em segundo plano. Quer dizer, então nós temos que produzir em grande escala e descartar aquilo no meio ambiente, porque se for gastar dinheiro com tratamento de esgoto, vai me diminuir o meu lucro. Então existe uma conversa, inclusive a gente está cansado de ouvir, para o homem se desenvolver, obrigatoriamente ele tem que agredir a natureza, senão né, a gente já ouviu isso, a sociedade tem que escolher, ou ela protege o meio ambiente ou ela se desenvolve. Isso é um absurdo. Certamente. O desenvolvimento sustentável é exatamente isso, é o homem. A natureza não faz o que o homem quer, ela faz o que ela quer. Quando o homem quer impor as coisas para ela, é que gera essas grandes tragédias. Ela vem e cobra, né? Que a gente ela está cansado. Cobra, então, cobra. Isso é conversa fiada do interesse econômico, né? De construir aquelas grandes obras caríssimas. Agora, se você quer fazer uma boa gestão, você tem que procurar fazer obras, que é o desenvolvimento sustentável, você tem que seguir aquele tripé. Tem que ser obras ambientalmente viáveis, que ela tem que preservar o meio ambiente, tem que ser obras economicamente viáveis, senão elas não são sustentáveis. Claro, claro. Isso é que incomoda o poder econômico. Comércio não não acaba. interessa ao político corrupto fazer obra barata. Porque a obra sustentável para a água, sabe qual é? É fazer reflorestamento, fazer bacias de recarga para segurar a água de chuva infiltrar, gerando emprego para a comunidade local, fazer valas de terraceamento. São obras baratas e que vão fazer pequenas barragens de cheia para controlar a enchente na parte baixa, não é grande barragem, no trecho médio superior do rio. Mas isso não interessa para o político corrupto. O político corrupto quer fazer obra, grandes canalizações, grandes barragens. E aí vem com essa conversa fiada de que o meio ambiente, ele atrapalha o desenvolvimento. Pelo contrário, as obras sustentáveis, elas são baratas, senão não são sustentáveis. Elas por exemplo, ao melhorar a infiltração de água da chuva no solo, você está controlando enchente e seca ao mesmo tempo. E ao fazer isso, você dá umidade para o solo e fixa a vegetação, e aí você está recuperando biodiversidade. Então você gera água, com reflorestamento e obras de recarga, que são obras baratas, você além de produzir água, você controla a enchente, valoriza o meio ambiente, você está fixando água no solo e fixando vegetação e garantindo biodiversidade, está melhorando o clima para elevar a transpiração do vegetal, mas esse tipo de obra é uma obra barata, eu acho que é por isso que não se quer fazer. E de longo prazo, né? Que muitas vezes quem começa não vê o resultado. Você quer saber, o governo do estado do Rio de Janeiro está fazendo uma obra para controle de enchente no norte e noroeste fluminense, vão gastar quase R$1 bilhão. Essa obra consiste em fazer grandes canalizações, fazer a transposição de vazão do rio para não inundar aquela cidade, jogando tudo para baixo e fazer dragagem. Quer dizer, isso não vai controlar enchente nem aqui nem na China. Né? Então, na realidade, são obras que não têm sustentabilidade, são obras caríssimas. Eu posso dar uma dezena de exemplos de obras. O governo de São Paulo quer resolver o problema da seca lá, pegando transposição de água do São Francisco, ao invés de investir no reflorestamento da bacia do Cantareira, com obras de recarga. Então, como eu te falei, a bacia preservada, se você tiver uma bacia preservada, quando começar a chover em São Paulo, essa bacia vai reter chuva e vai infiltrar. Você vai controlar enchente em São Paulo e, ao mesmo tempo, vai segurar aquela água no reservatório da natureza, que é a água subterrânea, evitando a tragédia da água no período seco, que sempre virá no futuro. Esses períodos podem voltar, mas se a bacia continuar degradada, realmente é tragédia anunciada. A minha preocupação, sabe qual é, Celeste?
Daqui a pouco começa a chover e todo mundo esquece. Não, e mas nada vai ser pois feito. por isso a pergunta aí que a gente está colocando de como é que é essa história mesmo das reservas de água? Como é que estão as nossas reservas de água? Quanto tempo a gente pode ter tranquilidade de que essa seca ela não vai proliferar? Celeste, porque a gente ouviu alguma conversa, já deve ter ouvido também, para resolver o problema da água, vamos dessalinizar a água do mar. Isso é a última hipótese, uma solução cara. Antes de você pensar, você falou em qual é o banco de água. O principal banco de água é o lençol freático, é a água subterrânea. Então, você já pensou, como é que um rio escoa? Se não está chovendo, de onde vem a água do rio? Um rio nada mais é do que um lençol freático aflorante. Então, a principal forma de você garantir água para os reservatórios de água, garantir água para as barragens nos reservatórios de abastecimento, garantir água para os rios, a melhor forma de preservar a água é preservando o solo. É justamente, ou é com reflorestamento, que demora 10 a 15 anos para florescer, priorizando as APPs, Área de Preservação Permanente, que é a vegetação ciliar dos rios na faixa marginal de proteção, encostas aclivosas. Essas áreas deveriam ser protegidas, mas é uma lei que está no papel, que a gente não vê, e o governo de São Paulo não vê isso na Bacia do Cantareiro, que está toda desmatada e tem que reflorestar. O governo de São Paulo, Minas e Rio estão deixando correr solto na Bacia do Paraíba do Sul, que ela está toda desmatada. Então, o Sudeste está sofrendo hoje e a população está pagando um preço alto que vai aumentar a tarifa de energia, mas tem água. O que acontece é que essas barragens todas de energia hidrelétrica, na época de chuva, vai embora toda essa água pelo vertedor e pouca água está infiltrando. Então, quando você fala em banco de água, se você quer gerar investimentos para garantir água para o futuro, é investir na recuperação da bacia. Hoje em dia, a bacia está totalmente sem capacidade de produção de água. A gente depende da chuva, tá? Porque ela está toda degradada. Então, a gente só tem água quando tem chuva. E isso tem que mudar. Então, eu vejo com muita preocupação, porque os nossos bancos de água são as nossas florestas, que não existem mais. Então, você só vê floresta nas unidades de conservação, que é menos de 10% das bacias, e os governos não estão tendo essa preocupação. E obras sempre são obras caras, que atacam a consequência do problema, que são obras nas caras do rio, aumentando barragem, que não resolvem nada. A gente já vê cada vez mais a tendência de você ter apagões vai aumentar, de as secas aumentarem, essa tendência vai aumentar, e do outro oposto, na época de chuva, eu já vou fazer uma previsão aqui no seu programa. Hoje nós estamos no mês de setembro de 2014, pode contar que nessas bacias todas que você está citando, quando começar a chuva, até o final do ano, outubro, novembro, nós vamos ter tragédia com enchente. Isso é tragédia anunciada, porque a bacia está toda degradada. Então, a principal bolsa de água, a principal reservatório de água da natureza é o lençol freático. Então, nós temos que procurar investir na capacidade de produção de água na bacia, que hoje em dia ela está toda impermeabilizada, degradada e sem saneamento. Então, essa questão, né? A gente vai ter chuva, a chuva não vai ficar retida da forma adequada, a gente vai ter tragédia anunciada, né? Catástrofes com enchentes, porque esse solo, ele não vai escoar água para o local que poderia retê-lo de forma efetivamente adequada. Vamos falar um pouquinho sobre quais são as consequências para a população de um modo geral com as secas no país? Eu queria, deixa eu ouvir um pouquinho a Dora Dulce. Bom, agora eu queria falar uma coisa antes. Pode falar. Bom, então, com relação ao que você falou das reservas, a gente pode pensar nisso como um balanço de massa. O que entra é igual ao que sai. Então, o que está entrando, o que está sendo consumido de água, é igual àquilo que está saindo e que está sendo tirado como efluente. E se você recebe uma água limpa, retira do ambiente uma água limpa e libera essa água suja, essa água com problemas de poluição, então você acaba não tendo uma reserva adequada. Perfeito. Então você tem uma poluição desses aquíferos que causa também essa redução da oferta de água nesses lugares. Com relação aos problemas que a gente vê com a falta de abastecimento, a gente tem vários. Primeiro, a gente tem cidades em São Paulo que não está caindo água nas torneiras. Tem semanas, cai uma vez na semana e você tem prejuízos com isso. A questão social,
com relação à falta de água, ela é extremamente importante, principalmente com relação à saúde pública. Porque, às vezes, você não tem disponibilidade de água tratada e, além disso, você tem contatos com águas poluídas. E essa água poluída causa problemas de saúde pública, que a gente sabe que a grande maioria dos problemas de saúde, ela é de vinculação hídrica, de doenças é de vinculação hídrica. Por quê? Porque o país ele não tem um saneamento adequado. Ele não tem muitas regiões com essa distribuição de saneamento adequada. Então, é um problema de saúde pública. E os problemas a gente pode ver, se a gente for num hospital público e ver quantas doenças a gente tem de vinculação hídrica relacionada ao problema de abastecimento, de saneamento, de poluição hídrica. Perfeito. Posso falar agora? Olha só, problemas complementares a isso que a Doralice falou. Desertificação é um problema que o Brasil está sofrendo hoje. Desertificação não é formação de deserto. Desertificação é que os terrenos vão se transformando em terrenos áridos pelo desmatamento. Então, isso está aumentando no Brasil devido a essa degradação acentuada. Então, quando você fala na recuperação, nós temos que lembrar o problema do ciclo hidrológico. O homem está alterando o ciclo hidrológico. O que a Doralice falou é o balanço hídrico. A água no planeta continua a mesma. O que não quer dizer que não vai faltar água. Sabe por quê? O homem está alterando o ciclo hidrológico principalmente nos fatores do escoamento superficial e da infiltração pelo desmatamento e pela impermeabilização do solo. Ele está agravando o escoamento superficial, maximizando as enchentes na época de chuva, e na época que não chove, os rios começam a ficar sem água. O homem está alterando nesse sentido e isso tem que ser revertido. E aí, você falou em soluções que eu acho que é muito importante. Um dos problemas que tem muito a ver com saneamento é o problema do lixo e do esgoto que contaminam os mananciais de água. Se você quer ter sustentabilidade no abastecimento de água, não adianta investir em ampliar o sistema de abastecimento se não tem água no rio, você concorda? Então, claro, você tem que priorizar a preservação dos mananciais para garantir água o ano inteiro para o rio e uma água de boa para a população e uma água de boa qualidade. Neste ponto, eu queria colocar a importância de pensar, dentro de uma solução sustentável, no saneamento sustentável como parte da solução para a água. Hoje em dia nós temos problemas para resolver o problema do saneamento do esgoto e do lixo. Para onde vai o lodo dos nossos esgotos, que são tratados nas nossas casas? Ele é retirado na estação de tratamento e vai para aterro sanitário, aumentar o passivo do aterro, encarecer o tratamento do chorume, onde você pode pegar esse lodo, botar em biodigestores para produzir biogás e composto orgânico. Esse composto é um adubo completo, que esgoto sanitário é fezes e urina, resto de comida, que pode ser usado para aplicar no solo, recuperando o humus do solo. O lixo das nossas cidades, 50% é resto de comida, é lixo úmido, que as prefeituras hoje em dia ao invés, muitas vezes jogam em lixão. Hoje em dia a lei de resíduos sólidos já está obrigando a botar em aterro sanitário, mas ela ainda não está implementada na totalidade, então o problema continua. Onde você podia implementar uma coleta seletiva para reaproveitar o lixo seco, que é o reciclável, e o lixo úmido transformar em composto orgânico em estação de compostagem, e esse material do lixo e do esgoto ser utilizado para aplicar no solo, para fazer reflorestamento, recuperar a área degradada. Então você vê a bacia do Cantareira, que a gente citou aqui, a bacia do Paraíba do Sul, as bacias hidrográficas da Amazônia, tá grande parte, 50% da floresta já foi desmatada. Então é o que a gente chama de engenharia ambiental, a restauração dos ecossistemas, onde o saneamento sustentável, ao invés de poluir e degradar o solo e a água, ele pode ser utilizado para recuperar áreas degradadas. É isso que a natureza faz. Uma natureza equilibrada não existe poluição. Sabe por quê? Toda a matéria orgânica morta que cai no solo, resto de comida, cadáveres, folhas mortas, os seres decompositores mineralizam e os vegetais reabsorvem tudo, não há poluição. E é isso que a gente tem que fazer com os centros urbanos, com a atuação do homem na bacia. É utilizar o saneamento sustentável para recuperar a bacia hidrográfica, aumentar a recarga de água de chuva, que eu não tenho dúvida. O problema que nós estamos sofrendo hoje no Brasil não é falta de chuva, é falta de gestão. Existe solução técnica, existe dinheiro. Nós temos que fazer força junto aos nossos políticos, na eleição que vem por aí, para cobrarmos políticas públicas sustentáveis para recuperar nossas bacias hidrográficas. Além disso, tem um detalhe que eu acho importante, que é com relação aos efluentes. A legislação brasileira, ela só exige com questões de carga orgânica. E a gente esquece que a população está crescendo. A quantidade de produtos químicos que entram na nossa sociedade está aumentando cada vez mais. Verdade. E
Na nossa legislação não tem exigências com relação a esses produtos, só tem matéria orgânica. E o fósforo, e o nitrogênio, e os micropoluentes? A gente não tem um tratamento adequado. Então, se a gente for ver um estudo de águas de abastecimento, elas estão vindo cheias de micropoluentes, cheias de fósforo que causam danos à saúde. Na Europa está tendo vários estudos com relação a isso, vinculados a doenças como câncer, doenças crônicas que podem ser causadas por conta da água que não teve um tratamento adequado com relação a isso. E a legislação brasileira, eu acredito que daqui a alguns anos ela vai mudar para você começar a ter dar uma importância maior a esses poluentes que não estão sendo tratados. Hoje não estão sendo cuidados, não. Né? Quer dizer, a gente sai daqui com informações importantes. O problema não é a falta d'água. As secas, elas estão aumentando, não é porque falta água, mas é porque falta o tratamento adequado, falta o acondicionamento adequado. E eu, particularmente, levo uma informação importantíssima, né? Que a gente diz, não, o Brasil, aqui nós não temos deserto, mas parece que isso é uma falácia. Nós temos sim, né? Só que é uma outra forma de deserto. É uma forma de estarmos aí tornando o solo completamente impermeável. E isso também é uma forma de deserto. Eu não posso te dar mais tempo, porque nosso tempo estourou completamente. Né? Eu tenho que ir para o intervalo e a gente volta já para as nossas considerações finais. Tá bom? Obrigado. Se eu não te der tempo, se eu quiser te dar tempo, o Paulo vai cortar a gente de qualquer forma. Intervalo, vamos lá. Ok, obrigado. Cabeça pra cima.